E vamos seguir então o nosso estudo. Como costume, nós temos o hábito aqui de estudar a palavra em sequência, né? Nós pegamos um livro da Escritura e seguimos texto por texto. Nós estamos no Evangelho de João e estamos no capítulo 7. Semana passada vimos o texto que trata dos momentos que antecedem a ida de Jesus à festa dos tabernáculos em Jerusalém. Então era um momento ali de preparação. Como nós vimos, esta é uma festa bem importante. Os irmãos lembram? Festa dos tabernáculos. O que eles celebravam? Festa que a lei dos judeus, né, recomendava a participação de todos. Acontecia lá em Jerusalém. Aqueles momentos, era uma festa bem que envolvia bastante alegria. As famílias faziam pequenas tendas, pequenas cabanas nos pátios das casas em Jerusalém, e as famílias dormiam nessas tendas durante uma semana. Então imagina a festa da criançada. Devia ser uma diversão naquele momento. E por que eles faziam isso? Deus instituiu isso para que eles lembrassem do tempo que eles peregrinaram lá no deserto, saídos do Egito até alcançarem a terra prometida, a presença de Deus com eles, guiando o povo. Então aquele momento era um momento especial de lembrança deste período de peregrinação. Era uma festa que durava uma semana. E vimos também na semana passada que Jesus segue enfrentando uma oposição crescente. Mas, como veremos, isso não impede ele de continuar a atividade principal de seu ministério, que era exatamente o ensino. Ensinar a palavra, ensinar o Evangelho. Por isso, nestes próximos versos, veremos que o apóstolo João registra mais alguns discursos de Jesus e sua interação com os líderes judeus hostis a ele, em Jerusalém, e também toda aquela multidão. Então, pessoas de diferentes lugares do mundo vindos para Jerusalém, e ali naquele momento Jesus vai ter alguns discursos. Nós temos registrado aqui no Evangelho de João alguns dos discursos de Jesus neste período. E no discurso de hoje, Jesus fala a respeito da veracidade do seu ensino, a fidelidade do seu ensino, a perfeita doutrina que ele pregava. E essas palavras são muito preciosas, que já lemos no início do culto, pois encontramos aqui algumas marcas que destacam a verdadeira doutrina de Cristo. Então percebam a importância deste texto. Percebam a importância destas palavras que nós temos diante de nós. Principalmente para os nossos dias de tanta confusão, onde cada um afirma ter a sua verdade. Cada um afirma ter a sua própria verdade. E a questão é, como podemos identificar a doutrina verdadeira? Como? Como podemos identificar o verdadeiro ministro de Cristo? É só porque ele afirma? Como que podemos identificar? Você está atento a isso? Você está pensando nessas questões? Como que podemos identificar o verdadeiro discípulo de Jesus dos falsos? Destacando-se dos falsos mestres, dos falsos seguidores que se multiplicam nos nossos dias. Portanto, este texto, amados, nos apresenta marcas fundamentais deste verdadeiro ensino de Cristo. Que marcas são estas? Esse será o nosso assunto hoje. Para começar, vamos ao nosso Senhor em oração. Mas Deus, Pai, nós te louvamos e te adoramos, pois Tu és o Deus grande, poderoso, santo e infinitamente santo, digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, Pai. Por isso nos achegamos a Ti nesta atitude de adoração, Pai, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo, Pai, os nossos pecados, reconhecendo, a Deus, as nossas falhas. Por isso rogamos também, Pai, as Tuas misericórdias, rogamos a Tua graça, para que possamos aprender a Tua verdade, Pai, para que possamos aprender a Tua palavra e sermos transformados por ela.
cria em nós, ó Deus, essa disposição de ouvirmos a Tua verdade e praticarmos ela. Precisamos de Ti, ó Deus. Eu rogo a Tua graça também para ser fiel ao texto, que for falado na carne, que seja esquecido, que fique realmente as Tuas palavras gravadas em nós, ó Deus, por obra do Teu Espírito Santo. Edifica a Tua igreja, Pai, santifica a Tua igreja na verdade. Eu rogo, Senhor, por essas pessoas aqui diante de mim, que o Senhor possa abençoar cada um. O Senhor conhece as individualidades, o Senhor conhece as inquietações, as lutas, as alegrias. Ó Pai, fala aos corações nessa manhã. Concede graça também para prestar atenção na palavra, Senhor, também como atitude de adoração. Quando prestamos atenção à Tua palavra que é proferida, ó Deus, te rendemos louvores. Então ajuda-nos nessa manhã a prestarmos um culto agradável ao Senhor, Pai. Por Tua graça, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos abrir então as nossas Bíblias lá, Marcos, capítulo 7, versículo 14 a 24. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta aí neste texto. Vamos seguir a exposição. Marcas do verdadeiro ensino de Jesus. Vamos falar de 4 marcas nessa manhã. Então, anote aí. Em primeiro lugar, podemos observar em nosso texto, meus irmãos, que o ensino de Jesus, o ensino de Cristo, procede de Deus. A origem do ensino de Jesus é o próprio Deus. Então vamos ler aí com atenção, a partir do versículo 14. Escute com atenção a palavra do nosso Deus que diz assim. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então o texto nos diz que Jesus subiu para a festa, em meio à festa, então provavelmente no meio da semana, a festa durava uma semana, ele sobe no meio desta semana. Não foi no início, lembram que nós falamos na semana passada? Por que Jesus não chegou no início, com a pressão dos irmãos, inclusive, vai lá, te mostra para o mundo? Jesus, não é meu tempo, ainda não é chegada a minha hora. Então Jesus não foi em virtude, esperando o momento certo, em submissão à vontade do Pai, cada passo de Jesus, a agenda de Jesus, determinada pela vontade soberana do Pai. E ele evita chegar lá no início exatamente para que não ocorresse ali uma entrada triunfal prematura, esperando chegar o momento certo da entrada triunfal, quando ele entrará em Jerusalém para subir a cruz. Então ele não foi no início, por isso ele chegou em discrição, ele foi discreto. Mas evidentemente Jesus, o problema de Cristo não é medo. Jesus não tem medo de cara feia. E assim ele vai tranquilamente até a região do templo, quando ele chega na metade dessa festa, e começa a ensinar aquilo que era uma atividade principal do ministério de Cristo. E era costume dos rabinos naquela época, os rabinos judeus, se sentarem por aquela região próxima ao templo e ensinarem aos seus seguidores que desejavam aprender aos pés dos rabinos. Então, formavam-se grupos naquela região e cada grupo assistia, ouvia o rabino ali trazer a explicação. Portanto, Jesus, como o supremo mestre, o supremo e grande mestre, ensina no templo, e ao ensinar, a multidão fica maravilhada. Não poderia ser diferente, pois ele é o verbo de Deus encarnado. Ele é a própria palavra de Deus encarnada entre nós. Porém, notem, os homens cegos por sua própria incredulidade, aquilo que nós já estamos falando há um bom tempo também, a ênfase que Jesus dá, que ninguém pode vir a ele se o Pai não o trouxer, a dependência que nós temos da graça. Então, o normal do coração humano é rejeição à verdade. Coração fechado, travado, se opõe
à verdade do Evangelho. Então, os homens cegos por sua própria incredulidade questionam no verso 15, como sabe este letras sem ter estudado? Vários questionamentos. E aqui, mais uma vez, eles se prendem às questões terrenas e ignoram a realidade espiritual. Deixam de lado a realidade espiritual. E eles questionam o fato aqui de Jesus não ter estudado em escolas rabínicas de Jerusalém, que era o grande centro intelectual e religioso daquela época. Jesus não passou por essas escolas. Jesus não tinha o reconhecimento do MEC. Ele não tinha se submetido a esse ensino. Ele vinha do interior, família simples. Como pode alguém assim ter um domínio tão grande das Escrituras? Expor a palavra com tanta autoridade? Era de fato algo sobrenatural que estava diante deles. E Jesus ensinava de uma forma diferente dos líderes judeus daquela época, porque os rabinos ensinavam baseados em uma longa linha de tradição religiosa humana. Alô, alô? Outro microfone com problema? Então, os rabinos, eles ensinavam nesta longa linha de tradição, e assim viviam apenas citando rabinos do passado, citavam rabinos, quase que não entravam na Escritura, viviam à luz dessas interpretações antigas de homens, tradição religiosa. Então, Jesus ensinava completamente diferente. Completamente diferente. Ele ensinava com autoridade própria. Inclusive, Jesus era diferente dos grandes profetas de Israel do passado. Porque vocês lembram quando eles chegavam para trazer a mensagem de Deus? O que aqueles profetas diziam? Quando eles vinham trazer uma palavra de Deus, eles começavam, assim diz o Senhor. Jesus não fazia isso. Jesus, diferentemente, chegava e dizia, em verdade, eu vos digo. Autoridade própria. Profetas, autoridade derivada. Jesus, autoridade própria. Por quê? Porque ele é o verbo de Deus encarnado. Ele é a palavra de Deus encarnada entre nós. Jesus é o grande profeta prometido lá em Deuteronômio, capítulo 18, maior que Moisés. Maior, excede em grandeza, excede em majestade. Prometido lá em Deuteronômio, capítulo 18. Por isso, o conteúdo e a forma como Jesus ensinava era algo que deixava as pessoas maravilhadas. E o Senhor então responde no verso 16, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Com essa afirmação, ele deixa claro que não era um inovador. Ele não está trazendo aqui um ensino revolucionário da sua parte, por si mesmo, né? Fora da revelação de Deus. Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, o meu ensino não é de mim mesmo como homem apenas. Também não é baseado na tradição humana de vocês. Está falando diante daqueles líderes judeus. O meu ensino procede todo de Deus Pai. Acho que temos que trocar, né? Um, dois, testando, som, teste. Melhorou. Ótimo. Então, Jesus diz que o meu ensino vem daquele que me enviou, ou seja, procede todo de Deus Pai. A fonte do ensino de Jesus era única e exclusivamente divina. Então, como sabemos, o apóstolo João quer mostrar em seu evangelho qual o propósito de João ao escrever o seu evangelho. Está lá no finzinho do evangelho. Estas coisas, escrevi, esses milagres, esses sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e crendo, vocês tenham vida eterna. Então, o propósito de João, o propósito desse evangelho que temos em mãos é mostrar que Jesus é Deus, é a divindade de Cristo. E assim o apóstolo quer mostrar que não só em obras, não só em sinais, Jesus comunica a Deus aos homens, mas em palavras. Ou seja, tudo que Jesus fez e comunicou, comunica a Deus
aos homens. Portanto, se você quer ouvir o ensino de Deus, se você quer conhecer o único Deus verdadeiro, você precisa ouvir Jesus. Não tem outro caminho. Você precisa se voltar para o ensino de Jesus Cristo. Este é o único caminho para o conhecimento do Deus verdadeiro. E esta verdade que Jesus profere aqui, meus irmãos, serve também como fundamentação da origem divina de toda a Bíblia, de toda a Escritura. Seja o Novo Testamento com seus 27 livros, escrito pela instrumentalidade dos apóstolos, que foram separados por Jesus, o próprio Jesus separa para esta obra, foram inspirados pelo Espírito Santo, de tal forma que cada palavra que a gente tem na Bíblia é a palavra de Deus. Cada palavrinha que temos nas Escrituras, na Bíblia é palavra de Cristo, incluindo todo o Antigo Testamento com seus 39 livros. Como Jesus citou diversas vezes o Antigo Testamento, confirmando a origem divina destes escritos. Então ele não é um inovador, ele traz a revelação de Deus diante dos homens. E como diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vamos ler juntos este texto? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Você crê nisso? Portanto, esta, amados, é a primeira marca do ensino de Cristo que podemos constatar aqui na palavra. A sua origem é totalmente divina. E com isso podemos tirar de aplicação para nós aqui hoje como identificamos a doutrina verdadeira. Como identificamos a doutrina verdadeira? Resposta: ela está sempre fundamentada na palavra de Deus. Sempre fundamentada nesta palavra. E, consequentemente, os verdadeiros servos de Deus se submetem a esta palavra. Por isso eu pergunto, e você aqui hoje? E você aqui hoje? Crê neste ensino de Jesus? Você submete a sua vida totalmente à autoridade desta palavra? A forma como você deve viver? A forma como você deve pensar? Você submete à autoridade desta Escritura, desta palavra? Submeta-se. Pela graça de Deus, submeta-se. Pois este ensino de Jesus não vem de homens. É palavra de Deus que deve ser recebida com toda a reverência. Sendo assim, o verdadeiro ministro de Cristo é também aquele que prega com fidelidade esta palavra. Como você identifica o verdadeiro ministro de Cristo? Assim. Ele não quer pregar as suas próprias ideias. Ele não quer pregar filosofias humanas. Ele prega com temor. Ele teme e treme diante da palavra de Deus ao pregá-la. Por quê? Porque ele deseja ser completamente fiel a essa palavra. Ele está em santo temor quando ele se aproxima das Escrituras Sagradas. Por isso ele entende a responsabilidade seríssima diante de Deus e diante dos homens, de não proferir suas palavras, mas estar fundamentado na Escritura Sagrada. Ele tem este santo temor em seu coração, ele deseja ser fiel a este ensino de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Ou seja, se alguém se considera ministro de Cristo, este deve se submeter aos escritos dos apóstolos, que é o que Paulo está fundamentando aqui. Este deve estar submetido aos escritos dos apóstolos e, consequentemente, a toda a Escritura como mandamento de Deus e ficar só com esta palavra e nada mais.
É por isso também, amados, que aqui em nossos cultos nós damos a primazia para a pregação da palavra. Nós damos a primazia para o estudo da palavra e assim procuramos seguir com o método da pregação expositiva. O pastor Mark Dever, autor do famoso livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, se você ainda não leu esse livro, eu recomendo a leitura, é excelente. É incrível como Deus está usando o ministério deste pastor para reformar muitas igrejas. 9 marcas de uma igreja saudável, e ali ele vai fundamentando o que é ser igreja verdadeiramente segundo a Bíblia. Não o que os homens estão dizendo por aí, porque a gente ouve tanta coisa, né? Mas segundo a Escritura Sagrada, quais são as marcas que identificam uma igreja verdadeira? Então ele vai fundamentando. Sabe qual é a primeira marca do livro? Que ele destaca ali como fundamental? Pregação expositiva. Pregação expositiva. A palavra de Deus sendo exposta. Porque é através daí que Deus rege a igreja, é através daí que Deus cria a verdadeira fé no coração dos homens, é a palavra dele sendo exposta. E ele diz o seguinte: a pregação expositiva sadia frequentemente é o manancial de crescimento em uma igreja. Na experiência de Martinho Lutero, tal atenção cuidadosa para com a palavra de Deus foi o princípio da reforma. Nós também precisamos estar comprometidos em sermos igrejas que sempre estão sendo reformadas de acordo com a palavra de Deus. Aliás, foi isso que aconteceu na Reforma Protestante, um afastamento incrível, época de trevas, de afastamento da palavra de Deus. E aí Deus levantou homens, avivamento. Deus levantou homens para simplesmente expor a palavra. E aí Lutero foi isso, trazendo a palavra para o povo, traduzindo a palavra, inclusive, para uma linguagem acessível, para que o povo pudesse, mais uma vez, ler a Escritura Sagrada. E a partir daí, a grande transformação que Deus opera. Portanto, o ensino de Cristo é fundamentado na palavra, é palavra de Deus. Esta é uma marca muito importante, amados irmãos, que devemos estar atentos. A segunda marca que podemos identificar em nosso texto é que o ensino de Cristo ressalta a necessidade de obediência à palavra. Olha o que diz o versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Jesus faz uma afirmação muito esclarecedora aqui. Ele estabelece que só vai conhecer verdadeiramente a sua doutrina, a doutrina de Deus, aquela pessoa que está comprometida em obedecer à vontade de Deus. Olha que interessante. Então não é só se aproximar da Bíblia com aquela curiosidade de satisfazer o intelecto, né? ou achando bonitas as histórias. Não é só isso. Este não se firma na verdade. Você precisa se aproximar da Escritura Sagrada com um desejo no coração de colocar em prática aquilo que você vai aprender. De obedecer aquilo que você está aprendendo. E, meus irmãos, no final das contas, quem é essa pessoa? Quem vai querer fazer isso? Obviamente, só pode ser quem? O verdadeiro crente em Jesus Cristo. Quem é o crente? O crente é aquela pessoa que foi alcançada pela graça soberana de Deus, que foi trazido pelo Pai para Jesus. Não de nós. Não começa no homem, começa na iniciativa de Deus. O Evangelho é Deus vindo e buscando o homem pecador rebelde que não quer saber de Deus. O resto é religiosidade, é o homem tentando alcançar Deus por seus próprios méritos, um desconhecimento absurdo da verdade bíblica. Então o verdadeiro crente é aquele que foi trazido, como Jesus diz lá em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, pois por nossa natureza humana, após queda em Adão, não há nenhum justo sequer, diz a Bíblia, não há ninguém que queira obedecer a Deus. Então a afirmação de Jesus aqui pressupõe a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia o crente na compreensão e na submissão da verdade. O Senhor Jesus disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então isso nos ensina que é o próprio Deus que autentica a sua palavra
pois não existe autoridade maior do que ele. É Deus que fundamenta e mostra que essa é a sua verdade através do Espírito Santo. E percebemos a relação aqui entre conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Essas duas questõezinhas devem andar juntas. O conhecimento de Deus com o desejo de fazer a sua vontade. Uma questão afeta a outra e vice-versa. E você precisa ter isso, né? Essa preocupação realmente de obedecer a Deus e conhecê-lo. Isso, no final das contas, também serve como evidência de uma fé verdadeira e colabora para o desenvolvimento da fé. Sendo assim, quando o crente se volta para a palavra, pela graça, realmente preocupado em obedecer a Deus, colocar em prática o que está aprendendo, esse vai crescer no verdadeiro conhecimento do Senhor, no deleite e alegria crescente em Deus, fruto da obediência. Por isso que Tiago diz também, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Note, não apenas ouvir, mas procurar colocar em prática o que já sabemos. Isso nos leva a um conhecimento maior e mais profundo. Isso nos livra também do perigo de começarmos a relativizar a verdade em virtude de pecados específicos não tratados, não confessados. Eu lembro de ouvir sobre certo pastor também que, quando percebia que crentes, membros em sua igreja, começavam a relativizar certas doutrinas, por exemplo, a doutrina da criação, a doutrina da queda, uma das primeiras coisas que ele fazia era checar a vida moral da pessoa. Porque isso afeta a relação do conhecimento de Deus com o verdadeiro conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento da palavra. Está ligado, isso está ligado na vida cristã. O apóstolo João também diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 3, ora, sabemos que o temos o conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então esta é outra marca da doutrina verdadeira, da doutrina pura, divinamente, a doutrina de Cristo. Ela enfatiza a necessidade de obediência à palavra, não por força, mas por graça, por obra do Espírito Santo na vida dos verdadeiros crentes, acaba sendo uma marca fundamental da fé verdadeira em Cristo. Por isso eu pergunto, você aqui hoje, está realmente interessado em fazer a vontade de Deus? Será que existe isso no seu coração? De procurar conhecer o que a Bíblia fala sobre ser um marido segundo a palavra de Deus. E você vai atrás disso. Você vai buscar, você vai se preparar, você vai ler, você vai se informar, você vai conversar com os irmãos. Você quer, você percebe, é visível isso na vida daqueles que realmente querem obedecer. Ele vai correr atrás disso. Isso vai ser prioridade na vida dele. Ele vai levar a sério. O que é ser uma esposa segundo o coração de Deus? Né? A submissão amorosa que Deus chama a esposa. O que é ser isso? Ela vai ler, ela vai procurar, ela vai se informar, ela vai orar, vai pedir oração, inclusive, nas lutas contra os seus próprios pecados. Como que eu exerço a minha profissão para a glória de Deus? Não pensando em ganhar vantagem sobre os outros e sobreviver. Não, eu confio no Senhor. Eu quero o que o Senhor me chama a respeito da minha profissão. Você está interessado com isso? Você está buscando conhecer isso realmente? Aqueles que desejam fazer a vontade do Senhor vão estar atentos, vão estar orando, vão estar buscando isso. O que é ser um crente, membro da igreja, segundo a palavra de Deus, a importância do congregar, do não deixar de congregar. É visível isso naqueles que realmente querem fazer a vontade de Deus, buscar isso. Será que isso existe no seu coração? E à medida que nós buscamos em humildade isso, não por nossa força, mas por alegria, a vontade de obedecer o Senhor em profunda gratidão, porque Ele já conquistou tudo por nós lá na cruz. Então, não é um peso, mas com alegria, com dependência do Senhor. Envolve esforço, sim. Envolve sacrifícios, envolve trabalho, mas não por culpa, por gratidão, por amor,
Então, isso é visível. E à medida que entramos nesse caminho, vamos crescendo, inclusive no conhecimento do Senhor. Vamos nos aprofundando no entendimento de doutrinas. Percebe? A vida relacionada com o entendimento. Deus envolve todo o nosso ser. Não é só intelecto. Não é só ler e informar. Isso é muito importante também. Mas envolve colocar em prática aquilo que nós já estamos assimilando. Cuidar também com a fonte de alimentação que nós estamos tendo. Isso também é muito importante. O que estamos trazendo para os nossos olhos? O que estamos ouvindo? Né? Quais são o nosso lazer? Isso tudo é importante. O nosso lazer, inclusive, deve ser desenvolvido para a glória de Deus, com alegria, sem dúvida, mas cuidando, atenção realmente por esta marca de obediência à palavra de Deus. E, consequentemente, meus irmãos, o verdadeiro ministro de Cristo é aquele que procura praticar o que prega também. Então não é só falar bem, não é só ser eloquente, mas uma vida condizente com aquilo que prega. A igreja precisa avaliar a condição moral dos seus ministros. Ela deve estar atenta a isso. O pastor não é a autoridade última é a Bíblia, gente. E se ele se tornou reprovável, ele precisa ser confrontado em amor. Então a vida do ministro deve ser condizente com aquilo que ele prega. É claro que não existe crente perfeito nessa terra, nossa luta contra o pecado é constante. Altos e baixos, vamos fraquejar, vamos falhar, vamos retroceder, mas se o Espírito habita em nós, estamos confiando em Jesus, o Jesus bíblico, ele vai nos dar graça e nós vamos crescer. E vai ser evidente na vida desses seguidores o desejo de se assemelhar mais a Ele, se assemelhar mais a Cristo, dia a dia, em todas as áreas da vida. Avançando, a terceira marca que podemos observar aqui no nosso texto, meus irmãos, é que o ensino de Cristo exalta a glória de Deus. Olha o que diz o versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E nele não há injustiça. Percebam aqui a pura motivação de Jesus. O coração de Jesus aqui. Que é exaltar a glória de Deus. Jesus veio a esta terra com o único foco de glorificar Deus Pai e realizar plenamente a sua vontade. Por isso que sua doutrina é perfeitamente pura, é perfeitamente verdadeira. Não existe nenhuma injustiça nesta doutrina. E aqui Jesus traça uma distinção muito clara do verdadeiro com os falsos mestres. Porque os falsos agem em favor dos seus próprios interesses. Desejam glória para si mesmos, mas o mensageiro fiel não busca glória para si, pelo contrário, deseja exaltar a glória de Deus. O reverendo Riley diz o seguinte: o ministro do Evangelho, realmente chamado por Deus, se mostrará sensível à majestade do seu mestre e à sua própria insignificância, não vendo em si mesmo nada além de sua indignidade. Ele percebe o quão falho ele é quebrantado. Ele não se acha capaz de assumir esse ministério. Pelo contrário, muito incapaz. Por outro lado, aquele que reconhece não ser impulsionado pelo Espírito Santo em seu homem interior, esse tentará encobrir os seus defeitos através da exaltação de si mesmo, sempre se promovendo, sempre falando de si mesmo, e do seu serviço. Olha os meus feitos, olha o que eu faço. Não que seja errado, né, nós celebrarmos o que Deus faz através de nós, mas não usar isso para se promover, para trazer glória para nós mesmos. O desejo de buscar a nossa própria exaltação é um péssimo sintoma. É uma evidência segura de que algo está errado em nosso interior. Matthew Henry também diz algo nessa linha: aqueles que almejam sua própria promoção e seus próprios interesses
deixarão patente que não foram comissionados por Deus. E, meus irmãos, temos várias ilustrações desta verdade nas Escrituras. Por exemplo, os falsos mestres fariseus. O que eles procuravam, principalmente conforme Mateus capítulo 6, o ensino que Jesus traz, o ensino do Sermão do Monte, que já estudamos aqui como igreja. O que eles procuravam, estes falsos mestres? Estavam, na verdade, atrás de reconhecimento, louvor humano, que as pessoas reconhecessem. Faziam longas orações em público para serem vistos pelos homens. Eles eram obcecados por isso. Davam esmola e chamavam a atenção de todos para mostrar o grande feito que eles estavam fazendo, para se promover diante dos homens. Chama a mídia, chama todo mundo aqui, eu vou fazer um donativo, todos vejam o que eu estou fazendo. Olha como eu sou bom, percebam como eu sou bom, percebam como eu sou diferente. Olha a minha desenvoltura aqui, a minha moral elevada. Isso se aplica, meus irmãos, à vida de igreja também. À vida de igreja também. Eu vou tocar para que os outros vejam o meu talento. Eu vou assumir um cargo de liderança na igreja para alcançar o respeito das pessoas. Isso é muito fácil de acontecer. Os judaizantes também, outros falsos mestres que invadiram as igrejas lá na Galácia. Lembra? Estudamos todo o contexto dessa carta. O que eles faziam conforme Gálatas capítulo 4? O texto lá diz que eles bajulavam os Gálatas. Lembram? Eles entraram nas igrejas dizendo que Paulo não estava pregando a verdade, né, confrontando a mensagem que Paulo... E eles traziam uma mensagem agradável, elogios forçados, rasgados o tempo todo para os Gálatas a fim de tirarem a atenção deles da verdade que Paulo pregava, para colocar a atenção em si mesmos, nos seus ensinos distorcidos da palavra. Em contrapartida, temos o exemplo do apóstolo Paulo, meus irmãos. E, como sabemos, ele é um ex-fariseu, mas que foi convertido, alcançado pela graça soberana de Deus, chamado por Jesus para o ministério. E quando estudamos as suas cartas, percebemos que ele jamais se exaltava. Pelo contrário, sempre exaltava a glória de Cristo. Longe de mim gloriar-me, senão da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao se referir a si mesmo, se considerava o menor. Ele diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Interessante, enquanto hoje muitos brigam para ver quem tem o maior título, é bispo, apóstolo, arcanjo, pai apóstolo. Até isso eu já ouvi, pai apóstolo. Não faz sentido nenhum, inclusive, a palavra, pai apóstolo. Paulo se considerava o menor. O menor, que contraste, que contraste. Paulo se reconhecia como o principal dos pecadores. E isso é por convicção mesmo. Ele não faz isso simplesmente da boca para fora, é por convicção mesmo. É palavra de Deus, inspirado pelo Espírito. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E eu fico pensando, se Paulo, que entre os homens talvez foi o que atingiu o maior nível de santidade. Meus irmãos, se Paulo afirma isso, o que sobra para a gente? O que sobra para mim? Além disso, ele tinha completa convicção. Paulo tinha completa convicção de que não foi chamado para ficar pregando histórias pessoais de vida. Ele não foi chamado para ficar pregando a si mesmo. Do tipo daquele do pregador que vem ao púlpito, ele teve uma grande pescaria no sábado, foi incrível, uma pescaria maravilhosa, e aí no domingo ele quer contar sobre a pescaria. E aí ele gasta 49 minutos para falar dessa pescaria e depois tira aplicações maravilhosas para a igreja da pescaria que ele teve. Paulo tinha plena convicção que ele não foi chamado para ficar pregando histórias pessoais.
Claro que o pregador pode usar isso como algumas ilustrações, mas Paulo tinha a determinação de pregar Cristo, pois ele diz, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. E obviamente, diferente de hoje, em que muitos supostos pregadores desejam ficar ricos se utilizando da palavra, através da distorção do evangelho da prosperidade, Paulo não entrava nessa. Ele diz, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. George Whitefield foi um dos maiores pregadores da história da igreja, a história mais recente, século XVIII. É interessante, a editora Fiel ela publica algumas biografias curtinhas, assim, e é bem interessante a leitura, bem interessante você pegar essas referências, assim, vários nomes, né? Um deles é George Whitefield, se eu não me engano é Steve Lawson que escreveu sobre ele. Outro pregador também de destaque, esse atual, né? Mas George Whitefield foi um dos maiores do século XVIII, e as pessoas ao redor de Whitefield, e ele um pregador que pregava praticamente toda a Inglaterra, muito conhecido, mas as pessoas ao redor de Whitefield reconheciam a humildade pessoal dele, se impressionavam com isso, a humildade pessoal de vida dele. Mas Whitefield ressalta em seus escritos, quando ele fala de si mesmo, ele fala sobre a séria luta que ele travava contra o seu próprio egocentrismo. Ele não esconde isso. A luta contra o seu próprio orgulho. E uma oração constante dele era: Deus, dá-me profunda humildade, que pereça o nome de Whitefield, para que Cristo seja exaltado. Então, aí nós percebemos algumas marcas distintivas, diferentes dos verdadeiros homens, chamados por Deus para exaltar o nome de Cristo nesta terra. Santo temor de exaltar a glória de Deus. Portanto, esta é outra marca da doutrina de Cristo. Exalta sempre a glória de Deus, não exalta homens. Esta doutrina não é antropocêntrica, ela é cristocêntrica. E se nós estamos firmados nesta doutrina, pela graça de Deus, devemos manifestar nas nossas vidas, claro que lutando constantemente contra o orgulho, lutando constantemente, mas não dando brecha, sendo fiel, lutando, orando, como o salmista diz: guarda-me, ó Deus, da soberba, livra-me, guarda-me. Voltando para a cruz, meditando no Evangelho, esta marca deve existir também na vida da igreja, que professa a verdadeira doutrina de Cristo. O culto deve servir para exaltar a glória de Deus, não homens, em tudo que nós organizamos aqui, seja cantando, seja pregando, seja o ensino. A exaltação é de Cristo, não de homens, não de homens. A igreja deve lembrar isso, né? Púlpito de igreja não pode ser utilizado para promover homens, para promover política, para promover o que for. Não, meus irmãos, culto não serve para isso. Culto não serve para isso. É a glória de Deus que deve ser exaltada e nós devemos estar atentos a isso, zelosos por esta marca verdadeira do ensino de Cristo. Amém? Avançando, vamos observar outra marca, aliás, ainda nessa marca de humildade, isso é algo que deve pertencer à igreja toda, pois Filipenses nos diz, esse texto muito clássico, né, que fundamenta a atitude da igreja à luz de quem é Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? E avançando, vamos observar a última marca em nosso texto. O ensino de Cristo confronta o pecado com a lei. Vamos ler a partir do versículo 19, texto que diz assim: Não vos deu Moisés a lei, contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio? Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: Um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Neste ponto do discurso, meus irmãos, Jesus busca expor a incoerência daqueles líderes judeus e a hipocrisia deles. Porque eles se orgulhavam de terem recebido a lei, se reconheciam como verdadeiros discípulos de Moisés, mas na verdade não guardavam a lei, pelo contrário, eram transgressores. Não existia neles o desejo de fazer a vontade de Deus. Não tinha essa disposição no coração deles. Eles estavam rejeitando a verdade e assim se tornam cada vez mais endurecidos, críticos e amargos ao ouvir essa verdade. Interessante, a verdade tem esse efeito nos corações. Quando você rejeita essa verdade, quando você se opõe a essa verdade, ela torna essa pessoa cada vez mais endurecida, cada vez mais amarga ao ouvir a verdade, cada vez mais rebelde. Ela tem esse efeito. Em contrapartida, os que recebem, ela vai quebrantando, né? O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Então, a verdade tem esse efeito de deixar endurecido, de rejeitar, de se endurecer. E é o que está acontecendo com esses judeus. Eles estão fechados e eles vão ficando cada vez mais enfurecidos à medida que a verdade vai sendo pregada para eles. Então, isso é um alerta grande para como que nós estamos recebendo essa verdade. Suplicar a graça de Deus que Ele nos deixe um coração aberto, receptivo, amando a verdade, não desprezando a verdade. Isso é muito perigoso, muito perigoso. A atitude que nós temos diante da verdade que nos é pregada. E, amados, Jesus conhece o coração dos homens. Então, Jesus sabe a motivação deles ali, sabe a motivação desses homens que estão diante dele. E a motivação era matá-lo. E o coração deles estava cheio de ódio, e assim já se qualificavam como assassinos. Porque o que diz o sexto mandamento? Sexto mandamento? Não matarás. Não matarás. E Jesus, quando trouxe a correta interpretação da lei lá no Sermão do Monte, ele disse que não é só o ato externo, como os judeus se fechavam, né, os fariseus, os atos externos, mas é a intenção do coração. Você já teve raiva de alguém, você já está qualificado como assassino. No trânsito, aquela fechada. Assassino. Já transgrediu. Transgressor. Merece o inferno. Quebrou a lei. E é isso que Jesus está falando. Todos quebraram a lei. Todos são pecadores. Por isso a pergunta confrontadora: por que procurais matar-me? E alguns dentre a multidão naquele momento talvez não se lembrassem pela resposta deles, ou não estavam cientes da intenção dos líderes, que começa lá no capítulo 5, ou junto aqui temos muita hipocrisia, porque lá no verso 25 do nosso texto, percebemos que as pessoas tinham noção dessa intenção de matar Jesus. Eles até perguntam: não é esse que estavam procurando matar? Então tem muita hipocrisia aqui. Eles tinham noção dessa controvérsia que aconteceu com os líderes judeus, começando lá no capítulo 5,
Mas aqui eles indagam com um tom de absoluto desprezo no versículo 20, dizendo: tens demônio, ataca a pessoa. Quando acabou o argumento, começa a atacar a pessoa. Ataca o mensageiro, né? Ataca a mensagem e o mensageiro. Não tem mais argumento, parte para vias de fato, né? Começa a xingar sem razão jamais nenhuma. Né? Quando você já perdeu a cabeça, você não quer mais nem parar para discutir. Você já atacou. Tens demônio, está endemoniado. Quem é que procura matar-te? Cegos pela incredulidade. Eles concluem rapidamente, superficialmente, que Jesus estava endemoniado, apresentando aqui uma loucura, uma certa paranoia de perseguição. Eles pensam isso. Mas Jesus prossegue a argumentação, relembra o episódio da cura do paralítico no tanque de Betesda, do capítulo 5, versículo 21. Um só feito realizei, e todos vos admirais. Ele está falando daquele milagre que aconteceu lá no tanque de Betesda, lembra? Então Jesus realizou outros milagres em Jerusalém naquele tempo. Capítulo 2 de João, versículo 23, fala de diversos sinais. Porém, a discussão e a intenção de matá-lo surge naquele milagre específico. Vocês lembram o que ocorreu lá? Porque foi no sábado, foi no dia de sábado, e Jesus deu a ordem para que o homem carregasse o seu leito. E aí o homem saiu carregando o seu leito naquela cena ridícula que a gente já falou, em vez deles ficarem admirados. O cara, 38 anos, paralítico, jogado na sarjeta, a primeira coisa que eles identificam, tá quebrando o sábado aqui. E eles sabiam que o cara era paralítico. Imagina, a perna toda atrofiada, ele já devia estar com a perna bem forte, já ali caminhando. Os caras, em vez de ficar admirados, cara, quem é que fez essa maravilha com você? Não, cegos pelo legalismo. Ei, tá quebrando a lei aqui. Quem é que te mandou fazer isso? Então aquela cena ridícula pela interpretação errada dos fariseus, e Jesus aqui desmascara a incoerência do julgamento errado que estavam fazendo neste caso. Para isso ele traz o argumento da circuncisão. Ritual da antiga aliança. Lembram, né? No verso 23. Ela foi instituída nos tempos de Abraão, por ordem de Deus, então ela começou a ser praticada, mas foi formalizada nos tempos de Moisés. E a circuncisão, como sabemos, envolve a remoção do prepúcio que deveria ocorrer no 8º dia de vida da criança do sexo masculino. 8º dia de vida. Então, ela devia participar, deveria ser levada pelos pais para que esse ritual fosse praticado. E Jesus argumenta aqui que os judeus realizavam esta circuncisão, mesmo se o 8º dia caísse no sábado. Então, ela acontecia no sábado. Então, esse ritual da circuncisão, ele tinha prioridade sobre o sábado, pela importância do ritual, né? E para eles isso não era a quebra do sábado, e eles viam, de certa forma, também uma purificação do corpo, de uma pequena parte do corpo, quando acontecia a circuncisão, e isso não era a quebra do sábado. Então, e os líderes realizavam frequentemente no sábado este ato. Então, F. Bruce diz o seguinte: Jesus argumenta que se a lei do sábado podia ser suspensa sem problemas para remover um pequeno pedaço de tecido de uma parte do corpo, não pode ser errado curar todo o corpo de um homem no sábado. Como obras de misericórdia, que é o que Jesus está realizando. Este argumento realmente era usado por alguns rabinos para justificar um tratamento médico no sábado em casos urgentes. Jesus o usa para justificar uma cura, seja o caso urgente ou não. O julgamento que o condenou por praticar uma boa ação como esta no sábado foi muito superficial. Um julgamento justo penetraria sob as aparências superficiais e julgaria de acordo com o espírito e o propósito da lei. Então, meus irmãos, obviamente Jesus não quebrou o sábado, ele veio para cumprir com perfeição a lei de Deus em nosso favor, ele cumpriu por nós, ele cumpriu em nosso lugar esta lei. O problema aqui é a errada interpretação que os líderes judeus estavam fazendo, e pior, era uma interpretação tendenciosa, querendo justificar seus próprios interesses. Eles julgavam pela aparência de forma superficial
demonstrando assim que não estavam realmente interessados em fazer a vontade de Deus, segundo a palavra mesmo, e julgar conforme os princípios da palavra. Eram, na verdade, transgressores da lei, se achavam justos aos seus próprios olhos, se orgulhavam de sua descendência étnica, se diziam filhos de Abraão, mas Jesus diz que eles estão equivocados. Por natureza eram assassinos, coração cheio de ódio, eram na verdade filhos do diabo, como veremos mais à frente, no capítulo 8, e eles precisavam se arrepender. Eles precisavam se arrepender. E aqui, portanto, temos outra marca do ensino de Cristo. Ele confronta os pecadores com a lei. E como já estudamos em Gálatas, meus irmãos, qual o principal propósito da lei de Moisés? Estudamos já em Gálatas. Qual o principal propósito? Você lembra? A função principal é desmascarar o nosso pecado. É mostrar para aqueles que se acham justos aos seus próprios olhos: não sou tão ruim assim, meu vizinho é pior. Deus vai olhar para mim, não, esse aí passa, né? Porque se comparando ao vizinho, se comparando ao padrão que nós mesmos estabelecemos, não sou tão ruim assim. O propósito da lei é mostrar: não. O padrão é diferente do que você está pensando, o padrão que você mesmo criou está errado. O padrão é o que Deus estabeleceu, e o padrão que Deus exige é infinitamente maior do que você pode dar, e você transgrediu a lei, e você está passível ao inferno, você merece o inferno, você desobedeceu a lei de Deus. Deus é infinitamente justo e santo, e exige a obediência perfeita em virtude de sua santidade, e você transgrediu. Você ofendeu este Deus santo, verdadeiro, puro, e você merece o inferno. E a lei, então, desmascara o nosso pecado e fala para nós: corra agora para Jesus. É a sua única esperança. Corra para Ele. Você não tem nenhuma outra saída. Somente Jesus Cristo. Corra para Ele. A obra da cruz é a sua única esperança. É isso que diz a lei. Esse é o propósito principal. Existem outras funções, mas esse é o propósito principal. E o fato é que, por natureza, nós não gostamos de ouvir isso. Ninguém gosta de dizer que está falido por si mesmo, que não tem nenhuma esperança em si. Ninguém gosta. Por natureza não gostamos, mas é exatamente isso que precisamos ouvir. Pois necessitamos nos arrepender de nossos pecados e correr para Jesus, o único que pode conceder perdão através da sua obra da cruz. Perdão pleno, completo. À medida que você crê em Jesus, você confessa: Jesus, eu creio, eu concordo com a palavra de Cristo, você recebe o perdão pleno. Passado, presente e futuro ainda. Porque é a justificação. Jesus nos dá a justificação pela fé também. Através da sua ressurreição e vida eterna. E isso começa quando concordamos com a palavra dele, reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, como diz o apóstolo João lá em sua primeira epístola. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, ou seja, chamamos Jesus de mentiroso. Chamamos Jesus de mentiroso, que ensinou essa verdade, e também Deus Pai que enviou Jesus. E a sua palavra não está em nós. Por isso eu pergunto nessa manhã: você concorda com este ensino de Jesus? Você concorda? Ou você rejeita e se fecha? E começa a questionar, e começa a relativizar, e começa a se esquivar. Qual a sua atitude diante deste ensino de Cristo? Você se reconhece este pecador, totalmente necessitado de Cristo? Você se reconhece? Se sim, lembre sempre, isso é por pura graça de Deus, não vem de você. É graça que ganha corações pecadores e transforma, e torna esses corações sensíveis. Ele tira o coração de pedra e dá um coração sensível, um coração moldável, um coração manso. E aí você recebe essa verdade, você se quebranta, você concorda, você chora diante de Deus e você clama pelas misericórdias de Jesus. Isso é pura graça. Se você hoje está aqui concordando, é graça, nenhum mérito. E todo louvor deve ser dado ao Senhor Deus. Toda a glória seja dada
ao Senhor Deus, nenhum mérito nosso. Amém, meus irmãos? E aqui aprendemos também outra marca do verdadeiro ministro de Cristo. Ele não é rude, ele não é autoritário, mas ele não é conivente com o pecado. Por isso procura pregar a verdade em amor, visando o arrependimento e a edificação da igreja para a glória de Deus. Ele deseja o melhor para a sua igreja. E o melhor para a sua igreja é ouvir a verdade em amor. Se arrepender de seus pecados, e o crente precisa crescer em arrependimento, dia a dia, precisa dessa confrontação. Mas não é uma tristeza, a tristeza do arrependimento não é uma tristeza segundo o mundo que produz a morte. A tristeza segundo Deus é uma tristeza cheia de esperança. Cheia de esperança, porque a luz vem e mostra, aqui está o caminho. Venha para Cristo. E quando Deus traz essa convicção, Ele está mostrando o que Ele vai fazer e transformar a sua vida e te levar. Porque aquele que começou a boa obra, Ele vai completar até o dia de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, concluindo, essas são algumas marcas do ensino de Cristo. Como vimos, ele vem de Deus. A origem da palavra de Cristo é totalmente divina. Então, a fundamentação deve estar toda na palavra. Este ensino ressalta a necessidade de obediência à palavra. Este ensino exalta a glória de Deus. E, por fim, confronta o pecado com a lei, visando o melhor para as nossas almas, desmascarando o nosso pecado e ensinando a nossa completa necessidade de Cristo. Que possamos, pela graça, amar este ensino, amor pela verdade. Possamos nos aproximar desta palavra com amor e buscar praticar realmente a verdade para a glória de Deus, pois, como diz o salmista, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa é a única fonte restauradora, gente. Única. Não existe outra. Glória ao nosso Deus por Cristo Jesus. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos por tua santa palavra, Pai. Obrigado por esses registros do Evangelho de João, que nos ensinam, ó Deus, estas marcas preciosas do ensino de Cristo, o ensino verdadeiro. Pai, ensina isso aos nossos corações por obra do Espírito, que possamos crer na Tua verdade e sermos transformados por Tua palavra, Senhor. Continua a boa obra nos nossos corações. Te rendemos louvores, porque se estamos aqui hoje recebendo esse ensino de bom grado, é Tua graça. Por isso recebe o nosso louvor, Pai. E ao mesmo tempo nós reconhecemos a dependência constante da Tua graça, Pai, para que continuemos crendo na Tua verdade, Pai. Continuemos praticando a Tua palavra. Então, aplica essas verdades pelo poder do Espírito Santo. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.